E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e vamos lá então. Conjuntos numéricos são coleções de números que obedecem a alguma regra, a alguma característica. Então a gente vai ver aqui alguns desses conjuntos numéricos, ok? O primeiro deles é o conjunto dos números naturais. A gente representa por N. Vamos dizer que eles estão nesse conjuntinho aqui, ok? Basicamente, o conjunto dos números naturais foi o primeiro que surgiu, foi aquele que foi primeiramente utilizado pelos homens no momento que eles começaram a realizar contagens. Então, quando eles iam contar 1, 2, 3, 4, para animais, para frutas, para alguma coisa, eles se utilizavam dos números naturais. E além desses números, se acrescenta o zero, que é o que representa a ausência de elementos. Então, por exemplo, 0 maçãs, 1 maçã, 2 maçãs, 3 maçãs. Então, quais são os números naturais? Os números naturais são 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Perfeito? Agora, os números inteiros. Os números inteiros são representados pela letra Z. Eu fui pesquisar. Números em alemão é uma palavra que começa com Z. Então acabaram pegando esse Z para representar o número dos inteiros. Tá bom? Então aqui, primeiramente, esse 1, 2, 3 dos naturais, eles estão aqui, ó. Elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, tudo aqui dentro. Os inteiros eu acrescento os negativos. Por que a necessidade dos negativos? Por exemplo, você tem 10 reais e aí você vai comprar uma coisa que custa 15. Então você pagou os 10, mas teve que dar 15, ou seja, vai dar menos 5 que você está devendo. Então esse menos significa o que você está devendo nesse caso. Então dessa e de outras aplicações surgiu a necessidade dos números negativos. Então os números inteiros compreendem todos os naturais e os seus simétricos. Então, eles vão ser, sei lá, menos 3, e aí infinito, né? Ele vai até o infinito. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. E aqui o conjunto dos números naturais faz parte do conjunto dos inteiros. Ele está contido no conjunto dos inteiros. Então, ele contém esses números aqui e também os negativos que estão aqui fora. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Ali em cima, nós podemos também representar o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, você exclui o zero. Então, nesse caso aqui, seria o mesmo conjunto de cima, só que não inclui o zero. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. No conjunto dos inteiros, é o mesmo raciocínio. Tem lá menos 3, menos 2, menos 1, 1, eu não coloco 0, 2, 3 e assim sucessivamente. Eu só estou representando de menos 3 a 3, mas o menos 4, menos 10, menos 15, menos 1 milhão, 1 milhão, 2 milhões, tudo está aí dentro, tudo que é inteiro, tá? Também existe uma representação que é Z+. Isso aqui significa os inteiros não negativos. Os inteiros não negativos. Quais são eles? 0, 1, 2, 3, etc. Ou seja, o conjunto dos inteiros não negativos é o próprio conjunto dos números naturais. O zero, ele não é nem negativo nem positivo. Então, quando eu falo não negativo, o zero está ali. Então, 0, 1, 2, 3, etc. Logo, esse aqui, Z- é o conjunto dos inteiros não positivos. E aí ele vai incluir o zero também. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E aqui o menos 5, menos 8, menos 30. Beleza? Bom, agora nós vamos para o conjunto dos números racionais. O que são números racionais? São números que podem ser representados por uma razão. Daí vem racionais. E por que a letra Q? Q vem de quociente, porque ele é a razão entre dois números, a divisão entre dois números inteiros. Então, por exemplo, 5 quartos
é um número racional. Ele é o resultado de um inteiro dividido por outro inteiro. 3 meios também. O 2 é? O 2 é, porque o 2 pode ser 2 sobre 1, pode ser 4 sobre 2, pode ser 6 sobre 3. Então ele também é um número racional. E os seus correspondentes negativos também. Então aqui quais são os racionais? Vou colocar alguns exemplos aqui, tá? Todos os outros estavam aqui, sei lá, menos 4, menos 3, menos 5 meios, menos 2, menos meio, 0, enfim, uma infinidade. Não dá para você representar, porque aí com frações você vai começar a ter muitos números aqui também no meio. Então esses aqui são alguns. 1, 3 quartos, 15 oitavos e assim sucessivamente. Então aqui ele contém os números naturais, contém os números inteiros, e aqui fora estão os que não são inteiros. Então justamente essas frações cuja divisão não consegue dar um número inteiro, elas estão aqui, por exemplo, 5 quartos, 3 quintos, 8 nonos, enfim, estão aqui dentro, tá? Então o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros, que contém o conjunto dos números naturais. Beleza? Agora a gente vai falar dos números irracionais. Os irracionais, eles ficam aqui. Eles não são racionais. Não tem nenhum número que seja ao mesmo tempo racional e irracional. O que é irracional? Irracional é porque você não pode representar como uma razão. Se você tentar fazer ele se transformar numa razão, você não consegue. Então, quando eu falei dos racionais, eu tinha aqui, por exemplo, meio. 0,5. 0,5 você pode representar como 1 sobre 2. O 0,333 até o infinito, uma dízima periódica. Isso aqui pode ser representado por 1/3. Até aí tudo bem, tudo é racional. Porém, quando eu chego, por exemplo, com um número raiz de 2, raiz quadrada de 2, isso aqui dá 1,4142 e vai embora, só que ele não se repete. Em nenhum momento isso aqui volta a se repetir. Então eu não consigo converter isso aqui numa fração, numa razão. Então ele é um irracional. Outros exemplos de irracionais. O número π, ele é 3,14159 e vai embora. E nunca se repete também. Ele também é um número irracional. Então, os números irracionais, como exemplo, alguns exemplos deles, são π, o e, que é a base do logaritmo neperiano, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 5. Agora, por exemplo, raiz quadrada de 25 não é irracional, porque isso aqui é igual a 5. Então ele passa a ser um racional. Perfeito? Não tem nenhum número que seja ao mesmo tempo racional e irracional. Então, os irracionais não contêm os racionais, eles estão aqui fora. Beleza? E o conjunto dos números reais nada mais é do que a união do conjunto dos números irracionais com o conjunto dos números racionais. Se eu fosse representar na forma de conjunto, seria o i, o conjunto dos números irracionais, união com o conjunto dos números racionais. E aí vem toda a galera. Menos 4, menos 3 meios, 0, 2, π, raiz de 7, e assim vai embora. Não dá para representar todos, tá? E aqui nos irracionais eu não coloquei nenhum negativo, mas também pode ter negativos, tá? Existem irracionais negativos, como por exemplo, não vou botar na ordem, mas só para constar, menos e, menos raiz de 7, e assim sucessivamente. Tá bom?
Bom, então essa aqui é só uma revisão. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor essa questão de contém, não contém, está contido, não está contido, para relacionamento entre conjuntos. Mas, por exemplo, o conjunto dos inteiros contém o conjunto dos naturais. Então esse símbolo com um C ao contrário significa contém. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, ou seja, Z está contido em quê? Está contido é esse C na forma normal. E no caso dos racionais e irracionais, os racionais que não estão contidos no conjunto dos números irracionais I, aí você coloca esse tracinho, e no caso os racionais não contêm o conjunto dos números irracionais, que não contém I, tá bom? Agora eu vou falar mais algumas aí. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ele também está contido no conjunto dos números racionais. Não está contido no conjunto dos números irracionais, mas está contido no conjunto dos números reais. Os inteiros contêm os números naturais e está contido nos números racionais. E assim sucessivamente. O conjunto dos números racionais contém os números inteiros, está contido nos números reais e não está contido nem contém os números irracionais. Perfeito? Esse foi só um resumo para aqueles que já conheciam e para quem não conhece, já tem uma boa ideia do que são esses conjuntos, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, que é muito importante, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal ativando o sininho das notificações, tá ok? Um grande abraço!